Idelberto. Bom dia, Idelberto. Idelberto, bom dia. Você falou 9-1 ou... Agora é 8h52. Você falou já tá na hora. Tânia. Tânia. Renato. Renato. André Renault. Andréia Renault. Samuel e Eterson. Bom dia, Andréia Renault, Samuel, Eterson. Jaque, bom dia, compartilhou. Jaque. Compartilhando aí, pessoal. Fabiano Terra, bom dia, irmãos. Daqui a pouco estarei na IPB de Icaraí. Estamos estudando o livro de Atos. Amém, meu irmão. Isso aí, estudar a Bíblia. Dona Terezinha. Dona Terezinha. Juliana Siqueira, graça e paz, irmãos. Bom dia. Bom dia, Juliana Siqueira. Deus te abençoe. Fátima e a Bia. Fátima, Bia. Bom dia. Rose Teodoro. Rose e Teodoro. Bruno. 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 Janaína. A Izzy. Isa. E a Liz. Dona Terezinha já compartilhou. Dona Kátia. Isso aí, Dona Terezinha, Kátia. Deu bom Bruno dia. Ferreira. Dona Kátia, deu bom dia. Bom dia, Kátia. Seu Osvaldo, bom dia. Bom dia, Osvaldo. Continuamos na luta, Osvaldo.
Seu Oswaldo botou... Já tomou a vacina? Já tomei, Oswaldo. Tomei uma parte, a primeira. Dia 28 vou tomar a segunda. 60 dias depois, hein? AstraZeneca. De Oxford. Seu Oswaldo também. É isso aí, Oswaldo. Vamos tomar vacina. Depois que a igreja toda tomar vacina, nós voltamos, né? A Fátima botou assim, Jô, quero pedir para os irmãos oração pelo Fernando, aquele que era patrão do Paulo, está entubado muito mal mesmo por conta do Covid. Oração pro Fernando. Vamos orar. Patrão Paulo. Miriane, bom dia. Bom dia, Miriane. Miriane Alexandre Ferreira. Dona Ilma. Dona Ilma, seu Getúlio. Dona Ilma botou bom dia. Bom dia. Domingo a todos com saudades. Deus abençoe. É isso aí, Dona Ilma. Saudade. Aqueles nossos cultos. Mas o Senhor é Deus. Acabou. Sábio, amoroso. Domingo que vem vai voltar? Domingo que vem vou estar à escola dominical. Presencial, né? Presencial. É o Xande. Com um grande pregador, Xande. 25% é gente. Seu Simeão Marques, bom dia, irmãos. Bom dia, seu Simeão Marques e Dona Maria Helena. Isadora Schweitzer, bom dia. Bom dia, Isadora. Tudo bom, Isadora? A Tati do Paulo, bom dia, irmãos. Que a graça do nosso Deus esteja com todos nós. Bom dia, Tati. E a graça do nosso Deus esteja com todo mundo. Todos nós. Graça, misericórdia. Avisando a Assembleia.
Meus irmãos, nós, antes de darmos início, temos um aviso para dar. Como alguns irmãos sabem, nós vamos ter assembleia hoje, na Igreja Presbiteriana de Itajaí. Então está sendo enviado um link para o grupo da igreja de navegantes. Nós todos temos que entrar no link, depois da live, e votar. Lá estão as instruções, votar sim ou não. A primeira assembleia refere-se à permanência ou não do reverendo Edilmar. E a segunda assembleia, depois que encerra a primeira, fecha a ata, abre a segunda assembleia, que vai ser a respeito da eleição de presbíteros da igreja de Itajaí, tá? Então, no final, entra no link e dê seu voto. Se você deseja que o pastor Edilmar continue, sim. Contrário, não. Somente isso. Tá ok? Vai ser mandado um link aí, já está no grupo da igreja. E se os irmãos quiserem votar, então os irmãos votem. Tá ok? Vamos dar início então ao culto dessa manhã, escola dominical, estudo da palavra de Deus. E vamos iniciar com uma oração. Oremos. Senhor Deus, nós te louvamos agradecido por tuas bênçãos derramadas sobre nós. Pedimos, ó Deus, a tua continuidade de orientação através da tua palavra. Que a tua graça, Senhor Deus, venha nos trazer realmente, Pai, ao nosso coração conforto. Esteja confortando aqueles, ó Pai, que estão tendo perdas, Senhor Deus, de seus familiares e de seus amigos. Também clamamos, ó Deus, a tua bênção para o Fernando, que está hospitalizado com Covid. Esteja abençoando a vida dele. Abençoando também, ó Deus, o Fernando lá de Itajaí, que está com os mesmos problemas, que tu estás abençoando a sua recuperação. E todos aqueles, ó Deus, que necessitam de ti nesse instante, em hospitais, em casa, enfim, Senhor Deus, pedimos a tua graça, pedimos, ó Deus, que tu olhe para o teu povo, que tu, Senhor Deus, preserve a vida, que tu exerça, Senhor Deus, como sempre o fizeste, a tua soberana e digna vontade sobre a vida de todos nós. Perdoa, Deus, o nosso pecado, as nossas fraquezas diante de ti. É o que nós clamamos em Cristo, teu Filho amado. Amém, Pai. Meus irmãos, o texto que nós vamos usar hoje para meditação está registrado lá em Efésios, no capítulo 5, do versículo 15 até o versículo 21, que diz assim a palavra do nosso Deus: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amados irmãos, o andar dos salvos. A palavra de Deus, ela nos ensina que o Senhor Jesus Cristo não veio aqui simplesmente nos salvar, porque o plano da salvação envolve que a igreja ficasse aqui. E para a igreja ficar aqui, há necessidade de algumas coisas. Aí o Senhor Deus enviou, portanto, o seu Espírito, o Espírito Santo, que está sobre a sua igreja, abençoando-a, protegendo-a, ensinando-a. A forma como se comporta, a forma como deve ser o andar dos crentes, dos santos, dos seus salvos. Porque é através desse procedimento que nós conseguimos evangelizar com autoridade espiritual. O Espírito Santo foi enviado para nos orientar, para nos ajudar, para nos iluminar a entender a palavra de Deus
e assim ela crie efeito em nosso coração através dele, para nos conduzir em caminho de perfeição e santidade diante de Deus. Santidade porque só conseguimos andar com Deus se realmente nós estivermos buscando santidade. Fora disso, não vamos chegar perto do nosso Deus e nem vamos andar com Ele. E o plano da salvação envolve esse comportamento. Quando Jesus foi embora daqui, Ele deixou bem claro uma coisa. Ele deixou que nós seríamos suas testemunhas em proclamar ao mundo as virtudes dele, a forma como ele viveu, a maneira como ele deixou exemplo de se viver. Por isso que a Bíblia é muito rica em ensinamento, do Gênesis ao Apocalipse, que nós venhamos a estar constantemente aprendendo através das Sagradas Escrituras. E por que o Senhor Jesus Cristo nos ensina a caminhar nesse mundo depois de salvos? Porque seria muito fácil nós sermos salvos e o problema está resolvido, não é mesmo? Mas como temos que permanecer aqui, né, para podermos evangelizar, ser a evidência do Evangelho, para mostrar ao mundo que o Evangelho é real, assim como Cristo viveu aqui, revelou ao mundo a presença de Deus Pai, que revelou ao mundo a palavra de Deus e que revelou ao mundo como devemos andar na presença do nosso Deus. Nós agora somos testemunhas de Jesus Cristo dando prosseguimento a esse processo. E é então que nós vamos aprender. Mas, por que tanta exigência? Por que a palavra de Deus tem tanta exigência para nos conduzir nesse mundo? Jesus deixou isso claro lá em Mateus 10:16. Bom dia, irmão. Quando ele disse que... ele disse o seguinte, quando estava enviando seus discípulos para a evangelização, ele diz assim: eis que eu vos envio como ovelhas para meio de lobos, sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Os irmãos notaram como é o mundo que nós vivemos? Quando Jesus está enviando os seus discípulos para evangelizar, ele está deixando bem claro que o mundo não é nenhum mar de rosas, o mundo não é nenhum parque de diversão, não. O mundo está cheio de lobos, feras. A palavra de Deus é muito séria sobre isso aí. Às vezes o crente fica despercebido, achando que pode receber, né? Que pode andar nesse mundo de qualquer maneira. Então, nós queremos que temos que aprender. Temos que aprender a respeito disso, meus irmãos. É necessário que seja assim. Muito bem, meus irmãos, nós entrando aqui no Efésios capítulo 5, versículo 15 ao 21, nós vamos estudar esse texto versículo por versículo. E Paulo começa aqui dizendo o seguinte para todos nós: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios. O que Paulo queria? O que Paulo queria dizer com essas palavras? Quando ele se dirige à igreja de Éfeso, quando ele se dirige aos irmãos da igreja de Éfeso, ele diz para eles assim: olha, vocês têm que andar com rigor, ser rigoroso consigo mesmo, tá? Na caminhada cristã, porque é isso que está lá na tradução, prudentemente. Nós temos que andar nesse mundo rigoroso, meus irmãos, com relação à nossa conduta, sermos extremamente rigorosos na forma de nós nos conduzirmos, tá? Ser prudente na forma de andar, como andamos, sermos rigorosos nessa caminhada, tá? Ser rigoroso com nós mesmos, não é ser rigoroso com os outros, né? Nós temos essa tendência, às vezes, exigimos muito dos outros e esquecendo que temos que ser rigorosos com nós mesmos, tá? Para que possamos, meus irmãos, nos disciplinar. A palavra de Deus fala de disciplina para nós. Não fica pensando aí que só porque você já foi salvo,
que o corpo humano, que o mundo, que o diabo não existe. Tá? Nós temos 3 tipos de áreas de tentação em nossas vidas. Nós temos o mundo, onde estamos nele. Nós temos a carne e ainda habitamos nela. E nós temos o inimigo que usa isso tudo aí contra nós. Por isso, não é nenhum local bom, é hostil à nossa santidade. Ele é hostil à santificação. Haverá sempre dificuldades imensas. Por isso, o rigor. Por isso que nós temos que ser rigorosos conosco. E ser rigoroso conosco mesmo é conhecer a si mesmo. Sabendo aonde tem que ser rigoroso. Sem tomar atitudes. Não é? E não ser como tolo, ele diz aqui. Não como nécios, né? É não ser como tolo que não usa do bom senso. Às vezes, meus irmãos, o crente está exposto em rodinhas de conversa, envolvidos com piadas indecentes. Tenha um bom senso. Se você é crente no Senhor Jesus Cristo, te afasta disso. Não te assente na roda dos escarnecedores. Isso é bíblico. Nós não podemos estar envolvidos com isso. Estou lembrando do Pedro lá, que se juntou-se em más companhias ao redor da fogueira. O que aconteceu? Ele nega Jesus Cristo. E esse é o preceito, esse é o conceito, o princípio é esse. Se nós descuidarmos, não formos rigorosos com nós mesmos, nós podemos andar como tolos. E andando como tolos, nós vamos acabar perdendo o bom senso de crente que somos. Temos que ser sábio. Como é que o sábio age? Como que o sábio vive nesse mundo? Sábio são os que elaboram os melhores planos, que usam os melhores meios para uma vida de santidade, meus irmãos. Nós temos que elaborar os melhores planos, os melhores meios para nós termos o nosso dia, a forma de andar e nos conduzir. Às vezes recebemos convite para ir em certos lugares que não são convenientes. Não vamos. Ué, tem que haver renúncia, e muita renúncia. A sabedoria envolve, meus irmãos, a capacidade de aplicar o conhecimento. E é através do conhecimento da palavra de Deus é que nós vamos elaborar a forma de nos conduzir. Nós temos que saber como nós vamos conduzir diante da sociedade que vivemos e diante do ambiente que estamos. Porque se não for assim, nós damos péssimo testemunho. Se há algo que vai comprometer o nosso testemunho, seja sábio, te afaste disso. Não te fica agarrado a essas coisas. Tá? É o que a palavra de Deus está dizendo aqui no versículo 15 de Efésios, capítulo 5. Depois então ele vai falar no versículo 16. Numa sequência, ele vai dizendo: remir o tempo, porque os dias são maus. Remir o tempo. O que significa? Aproveitando máximos a oportunidade. Tá? Remir o tempo quer dizer comprar o tempo. Tá? É comprar o tempo. Viu? Não esperar que as oportunidades venham cair no nosso colo, nos nossos braços, em nossa frente. Não fique aí pensando de braços abertos, vai cair na minha mão. Não vai. Não vai, nós temos desafios grandes. Remir o tempo é comprar, não importando o preço. Entende isso? Quando Paulo está dizendo aos Efésios, nós temos que remir o tempo. Compre o tempo, custe o que custar. Tá? Vamos remir o tempo. Estamos entrando numa fase muito perigosa, que é a fase do comodismo, a fase de não vamos fazer nada, a fase do deixa para lá, deixa para amanhã, vamos outro dia, vai dar muito trabalho, hoje vai chover, hoje não sei o quê, e isso está trazendo um comodismo, uma preguiça geral. Isso é extremamente prejudicial à igreja. A igreja ela é missionária, ela é evangelística, ela tem que ser, ela tem que testemunhar. E às vezes isso exige de nós tempo. Aproveitar o tempo, todo o tempo que tiver, não é ficar agarrado em frente de televisão, não é ficar agarrado em outras coisas. Para tudo há um tempo debaixo do sol. Salomão vai escrever lá em Eclesiastes capítulo 3. Não é verdade? Tem. Agora, será que eu estou planejando com sabedoria o meu tempo? Será que eu tenho planejado com sabedoria o tempo da minha família? Ou será que a prioridade não é mais a palavra de Deus, não é o Senhor nosso Deus, não é a condução da nossa família diante de Deus? Né? Parece que essas coisas estão sendo ficadas de lado, parece que as pessoas hoje não têm aquele apego, aquela vontade
não é rigoroso consigo mesmo, né? De ter uma conduta, de andar na presença de Deus de uma forma sábia, né? Remindo tempo, comprando tempo. Não importa quanto custa, pode custar uma opção de coisa para nós, tá? Pode custar um descanso, pode custar um passeio, pode custar algo. Temos que renunciar a alguma coisa, viu? Porque essa é a exigência da palavra de Deus. Se nós passarmos aqui pela terra e se fizer uma pergunta, a quantas pessoas você levou o Evangelho? A quantas pessoas você testificou do Evangelho? Hã? Ah, eu não tive tempo. Teve sim, não remiu o tempo. Essa é a realidade. Né? O Senhor Deus nos dá 24 horas. 8 nós trabalhamos, 8 nós dormimos. Tem 8 boiando aí. Vamos botar que estudou 4. Tem mais 4 boiando. Tem 4 sobrando. Como é que nós estamos administrando o tempo? A palavra de Deus é muito rigorosa com esses aspectos. Não esperar que as oportunidades... Tem que procurar, tem que criar oportunidade. Quando for conversar com um amigo seu, cria as oportunidades de ser crente, de se apresentar como crente. Não precisa estar dizendo que é crente, não. Viva como crente. Isso mesmo. Viva como crente. Quando for necessário, fale, pregue. Mas antes, viva como crente. Essa é a realidade. Não está havendo o quê? Esforço. E a Bíblia exige esforço. Jesus chegou a dizer que de João Batista para cá, o reino dos céus é conquistado com muito esforço. Ouviu? Não é salvação não, hein? É vida de santidade. É o reino de Deus. Não é salvação para entrar no reino, não. Isso não depende do teu esforço, não. O esforço necessário foi feito por Cristo naquela cruz. Agora, o que é necessário é na caminhada da santidade. E para ser santo e para buscar santificação, é necessário esforço, renúncia. Tá? Exatamente isso, ser rigoroso consigo mesmo. Eu remir o tempo, usar o máximo das oportunidades, falar de Cristo, testemunhar de Jesus, viver como crente em casa, fora. O que não falta é oportunidade para ser crente. O que não falta. Né? Dias maus, tá? Ele está falando aqui, é porque os dias são maus, cheios de perigo, né? Perigo a quê? Perigo à nossa fidelidade, perigo à fé cristã, que causa, meus irmãos, uma série de problemas na nossa vida espiritual. O mundo está aí cheio de perigo, e tem crente também acha brincando com perigo, né? Ele acha que não é perigo, não. Quando você vê, ele está lá afastado, não é mais fiel à igreja, já não vem muito na igreja, não entra mais em live direito, anda com a vida toda torta e achando que aquilo ali não tem nenhum problema. Tem sim, pode ter certeza que tem. Tá? Por quê? Primeira coisa que vai ver é esfriamento espiritual. A segunda família é atingida, né? Não conduz convenientemente a sua vida diante do altar do nosso Deus, né? A fé cristã é abalada. Uma das características que o mundo está fazendo com a fé da igreja, com a fé dos crentes, é questionando ela, colocando ela em xeque todo dia. Todo dia nós somos colocados diante de situações onde a fé está aí. Nós estamos passando por uma pandemia, e grave, séria. E a fé está sendo testada de muito crente mesmo, tá? E glória a Deus que muitos deles estão vencendo pela fé, porque Deus tem a sua misericórdia, a sua graça, tem sustentado a fé através do seu amor. Não é verdade? Precisamos sim de orar muito, de buscar muito a presença de Deus, para que Deus realmente venha revelar a sua soberana vontade, que Deus venha sustentar a nossa fé. A oração é exemplo disso. Quando eu oro e Deus responde, ou quando Deus não responde, quando Deus está em contato, quando nós estamos em diálogo com Deus, é uma forma que Deus tem para sustentar a nossa fé. Por isso veio a oração. Por isso Deus é o Deus do diálogo, né, do monólogo. Aí eu leio muito a Bíblia. E a oração? Se não fizer os dois, eu sinto muito. Você não vai entender isso aqui, não. Não vai entender a Bíblia. É necessário buscar no Senhor as respostas. Dias maus. Está piorando cada vez mais, hein? Não se iluda. É difícil de ser crente. Está muito difícil você olhar para o mundo hoje e destacar os crentes filhos de Deus, hein? Está muito difícil de destacar. Porque se você olhar bem direitinho, parece que está tudo igual. Não é verdade? Pois é, por quê? Porque acham que não existe problema. Não é? Existe. Existe problema, meus irmãos. Vigiai, orai, sem cessar. Meus irmãos, o Evangelho é coisa séria, a vida cristã é seríssima diante de Deus.
não queira partir daqui iludido que era crente e depois chegar lá do outro lado e bater de frente com a porta do inferno. E daí, mas eu achava, não tem, Bíblia e igreja não é feita de achismo, viu? É de certezas absolutas, da verdade absoluta e não relativa. Nós temos que conviver e viver dentro dessa situação. O reino de Deus, somos chamados para pertencer ao reino de Deus. Agora, se estás aí levando na brincadeira, estás preparado para morrer, porque podemos partir daqui a qualquer instante. Davi falava lá em 1 Samuel que a morte está a um passo de nós. Quando ele começou a ser perseguido por Saul, o que ele faz? Ele diz o quê? A morte está a um passo, tá? E estava mesmo. Viu? Então tem que estar preparado. Prepara teu Israel para te encontrares com o Senhor teu Deus. Meus irmãos, existe um interesse de Deus muito grande, de nosso Senhor Jesus Cristo muito grande, está sempre nos orientando e mostrando para levar a coisa a sério. É uma oportunidade única. Você não terá duas oportunidades, não. É uma só enquanto estiver por aqui. Porque depois que partir daqui, acabou. Não tem mais para onde correr. Versículo 16 já falar sobre o remir do tempo e sobre os dias maus. Nós vamos agora para o versículo 17, que diz: por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Por esta razão não vos torneis insensatos. Lá no Salmo 32 nós temos uma advertência muito séria quando Deus se dirige a Israel. Tá? O salmista escreve lá no Salmo 32 que não sejais como o cavalo ou a mula. Ele diz aqui, ó, sem entendimento. Seja sensato, não insensato. É isso que ele está falando aqui. Não vos torneis insensatos, sem entendimento. Sem entendimento, mas procurar e compreender. Meus irmãos, não adianta dizer que você não tem inteligência, que você tem. Deus deu. Nós somos os únicos racionais. Seres racionais é o ser humano, tá? O ser humano tem sabedoria, tem inteligência, pode adquirir sabedoria. O ser humano é um ser realmente que pode conversar com Deus, que pode procurar Deus e muitas das vezes se torna como uma mula e como um cavalo. Sem entendimento, irracional. Parece que é irracional. E é interessante que quando Deus diz esse versículo, o salmista escreve esse versículo, que o Senhor diz para eles, não sejais como o cavalo. Antes dele dizer isso, ele diz assim, olha, eu vos ensinarei. Eu quero ensinar vocês. Então aprenda uma coisa, não seja como um cavalo ou a mula. Porque eu estou disposto a ensinar. Dê inteligência a você. Aí o que acontece? Quando eu quero ensinar. Quando acontece ensinar, vai dar nisso. Se você abre Isaías capítulo 1, você vai encontrar lá, 20 sentemos e arrazoemos. Hein? O boi conhece o seu dono. O meu povo não sabe quem sou eu. Vinde, sentemos e arrazoemos. Eu quero ajudar vocês, vocês são inteligentes. Eu dei sabedoria para vocês entenderem o que eu quero falar. Não adianta marcar o queixo duro e ser teimoso com mula, não. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento. Salmo 32, versículo 9, deixa isso tudo claro. Tá? E lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, o apóstolo Paulo está escrevendo, porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Prestem bem atenção. A vontade de Deus para o povo salvo é fazer uma caminhada de santificação. Deus quer isso. Meus irmãos, as pessoas acham que nós estamos vivendo no período da graça e que aí a corda está bamba, né? Eu estou para dizer para os irmãos uma coisa, prestem bem atenção no que eu vou dizer. Nosso período da graça é mais exigente que o período da lei, hein? Porque a lei trazia consequências de morte e acabou. O período da graça exige santificação. E não pensa que é fácil ser santo, não. Não brinque com isso. Porque a palavra de Deus é extremamente exigente nesse aspecto. Tá? Para que o evangelho seja realmente testemunhado diante dessa sociedade que está se corrompendo a cada dia que passa. Cada dia que passa a igreja é mais essencial à terra. Cada dia que passa é necessário luz e sal aqui. Por quê? Porque a coisa, meus irmãos, está indo de mal a pior. E onde está a igreja de Cristo? Onde está o Senhor? Onde estão as pessoas que se dizem crentes salvas? Será que as pessoas olham para nós e veem diferença? Será que as pessoas são igual
sou igual o mundão, olha assim, aquele ali é do mundo também, olha como é que ele fala, olha como ele vai, onde ele anda, olha como é que ele faz. Hein? Nós temos que tomar muito cuidado, amados. Muito cuidado. Você foi escolhido para ir para o céu. Você foi escolhido para andar com Deus. Não foi escolhido para andar com Paulo, nem com a Bíblia, nem ninguém presbiteriana, nem da Batista, nem da Assembleia, não. Você foi chamado para andar com Cristo. É isso mesmo. E é difícil de andar com Ele. Quer saber como? Entra na pele dos discípulos para você ver como que era difícil andar com Jesus. Jesus lê pensamento. Jesus corrige comportamento. Jesus disciplina. Isso é difícil, não é? Pois é. Aí eu pergunto, o que estamos fazendo com isso? Ele diz aqui, para saber qual é que seja a vontade de Deus, né? Procurar e compreender, esforçar, procure, ser discernimento, né? Tenha discernimento em tentar descobrir qual é a vontade de Deus. Tudo que nós vamos fazer, nós temos que saber qual é a vontade de Deus para aquele momento. Nós temos que saber qual é a vontade de Deus para aquilo que estamos fazendo. É da vontade de Deus que eu compro um carro? É da vontade de Deus que eu compro uma casa? É da vontade de Deus que eu vou me casar? É da vontade de Deus? Será que nós temos consultado o nosso Deus dessa forma para saber qual é a sua vontade? Será que nós temos lido na palavra de Deus a sua vontade já escrita? Tem muita gente querendo procurar a vontade de Deus em coisas que já está aqui. O que Deus quer? Deus quer santidade. Aí eu vou mudar para uma cidade. Busca no Senhor, está em paz com Deus. Muda de cidade. Mas para quê? Para ser santo lá. Essa é a vontade de Deus. Deus quer os seus santos espalhados. Quando Deus quis salvar um carcereiro, ele pegou um santo dele, pegou 2 Paulo e Silas e botou numa cadeia. Quando Deus quer salvar um médico, ele procura um crente que é santo, realmente santo, que busca a santidade, coloca no hospital. Às vezes não entendemos nem compreendemos, mas nós estamos lá para falar de Jesus, nós estamos lá para falar com o enfermeiro, para falar com o médico, para corrigir, para falar mesmo. Quanta gente entra estranha no quarto, né? Entra macumbeiro, entra gente que é idólatra, entra gente de tudo quanto é lugar. E o resultado é, cadê o crente? O crente está lá, Deus botou ele lá. Aí ele se torna negligente. Não tem negligência não. Nós temos que ser igual o Paulo, tagarela. Vamos falar de Jesus. Por isso que ele diz, vamos andar como salvo. O nosso comportamento como salvo é que vai realmente influenciar o ambiente onde nós estivermos. Não é o comportamento comum que nós tínhamos antes da salvação, porque isso não influencia em nada, porque o mundo é assim. E o que o mundo não é o mundo dos salvos. Por isso que existe uma diferença gigantesca, tá? No que nós éramos antes e o que nós somos depois de salvo. Viu? Se nós formos a mesma coisa de antes para salvo, então você não é salvo. Aprendeu? Você não é salvo, porque tem que haver diferença. Tem que haver, não. Há uma diferença natural. É impossível Jesus, o Espírito Santo, entrar na vida de alguém e essa pessoa continuar a mesma coisa. Isso é impossível. Tire isso da cabeça. Se você não gosta de igreja, se você não é fiel com Deus, se você não participa da ceia, se você não quer saber de nada, se você não lê Bíblia, se você não ora, você é o quê? Tem certeza? Acha ainda que está indo para o céu só se for para o céu da boca da graça. Porque na presença de Deus não vai. Porque isso é bíblico, meus irmãos. Está escrito na palavra de Deus. Tá? O salvo, ele tem uma conduta. O salvo, ele ama as coisas de Deus. Pega um Paulo antes, vê um Paulo depois. Pega os pescadores que foram discípulos de Jesus Cristo, apóstolo, e vê eles depois andando com Cristo. Há uma mudança radical, não tem ninguém que ficou igual. Pega o Mateus lá, que está lá na coletoria, vem, segue-me. Ele sai e larga tudo. Vai pegar um Zaqueu, estava lá no Sicômoro, desceu. Qual foi a palavra dele para Jesus? Se eu defraudei alguém, que eu restituo 4 vezes mais. Jesus não falou nada com ele. Bastou a presença de Jesus. Houve mudança radical, meus irmãos. Não adianta vir com conversa que eu sou crente. Eu nasci, minha mãe levou na escola dominical, minha mãe levou na igreja. A tua mãe foi para o céu e tu não. Por quê? Está pensando que a salvação é hereditária? Não é. Tira isso da cabeça. Salvação é individual. As responsabilidades são individuais. O compromisso de andar na presença de Deus é individual. Deus não vai cobrar do teu pai nem da tua mãe, vai cobrar de nós mesmo. Essa é uma realidade. Por isso que o nosso andar, a nossa conduta diante de Deus é uma conduta ilibada na presença do Senhor. Né?
E não ficar por aí, tirar selfie no dia de culto, tirar selfie no domingo de manhã que tem que estar na escola dominical, tá lá na praia passeando, achando que está fazendo uma grande coisa, tá desobedecendo a Deus. É isso que está acontecendo. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Interessante, meus irmãos, que o que se proíbe é o abuso do vinho. Paulo está falando da conduta aqui, e uma das condutas que nós podemos observar hoje, que tem alguns irmãozinhos queridos, né, que ainda tem uns vícios escondidos debaixo da manga, né? Aquele irmão lá que é viciado no cigarro, que não consegue largar, né? Não consegue largar. Você pode sentar, conversar com ele, e você vai descobrir que ele não consegue largar aquele vício. Não consegue, né? Outros gostam de beber e ficar bêbado, viu? Porque uma coisa você pode ter certeza, meu irmão que está me ouvindo aqui, predisposição para ser alcoólatra é grande. Já foi feita experiências científicas a respeito disso, tá? Fizeram um teste uma vez com mais de 100 pessoas, beberam a mesma quantidade. Daquelas 100 pessoas, mais de 70% viram alcoólatra. Gostou de beber. Acabou. Portanto, meu irmão, a melhor coisa que tem é evitar. Mas a Bíblia não proíbe você de beber, porque o apóstolo Paulo mesmo recomenda a Timóteo tomar um pouco de vinho por causa do estômago dele. Não é verdade? Está lá em 1 Timóteo 5:23, né? Está lá em 1 Timóteo. O que tem? Paulo diz lá, toma vinho porque era para da saúde. Antigamente o vinho tinha essas, né? Eles carregavam o vinho, carregavam o azeite aqui do lado, botaram na ferida, né? O azeite para amolecer, o vinho era antisséptico, certo? Para entender lá, não carregava vinho para beber não, tá? É para botar na ferida. O azeite para poder amolecer a casca da ferida. E o vinho era antisséptico para matar os germes, certo? Acontece que aqui ele está dizendo não, ele não está dizendo não beba vinho, ele está dizendo não vos embriagueis, não ande bebo, Tem que tomar cuidado, viu, gente? Se você tem predisposição, você não sabe, e não tente descobrir bebendo, hein? Isso é muito sério. E o que se proíbe é o abuso, né? Não se usa. Jesus tomou um cálice de vinho. Você sabe o que o povo falou? Só porque tomou um cálice de vinho, hein? Beberrão e glutão. Foi chamaram ele. Agora, imagina nós. Você imagina se você passar num lugar que estiver lá num bar, lá, a gente nem está tomando uma cerveja, não. Basta estar tomando uma guaraná num copo de cerveja, aqueles copos compridos lá, que você vai ser lá, tá bebendo. Aquele é crente, diz que é crente. Jesus Cristo, foi dito que Jesus Cristo era beberrão. Você imagina só isso. Como é que andava a cabeça daqueles fariseus doidos lá? Olhar para Jesus, igual a nós. É porque o pecador miserável, ele quer puxar todo mundo para ser igual a ele. Né? Olha lá, bebendo, beberrão. Pegaram ele almoçando, né? Olha lá, comilão. Não tinha o que falar. Se eles criticaram a Jesus disse isso para nós andarmos alerta com isso. Se chamaram de Beelzebul. Imagine os servos. Não vos embriaguei com vinho igual a dissolução. A dissolução, a pessoa perde a noção, entrega a razão para o vinho. Pessoa que não tem mais o controle emocional naquele momento. Não faça isso. No qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Encher do Espírito, meu irmão, é uma caminhada difícil, hein? Tem gente querendo transbordar do Espírito, quando na realidade nem encheu ainda. Tem que encher. Encher do Espírito é um processo de santidade, é um processo que nós vamos entregando o controle da nossa vida cada vez mais na mão do Espírito. Tá? Só Jesus Cristo nasceu com 100% sob o domínio do Espírito Santo. Então quem levou Jesus para o deserto? O Espírito Santo, hein? Porque como homem ele também tinha o espírito humano. Não esqueça mesmo disso. Jesus era controlado 100% pela vontade de Deus. Nós não. Nós temos que esforçar. Isso mesmo. Tá? Nós temos que crescer. Nós temos que encher do Espírito. Nós temos que realmente buscar a santidade a ponto de depois o Espírito Santo começar a conduzir a nossa vida.
Você sente o Espírito Santo te conduzindo. Você vai sentir o Espírito Santo administrando. Você vai sentindo a vontade de Deus. E vai executando. Porque tanto o querer como o executar procede de Cristo. Por isso que nós temos que fazer uma caminhada, andar na presença de Deus dessa forma. Não procurando o vinho, porque o vinho tira o discernimento. Tá? Ele vai tirar todo o discernimento, você vai perder o discernimento. E como é que você vai andar sob o controle do Espírito Santo quando está sob o controle do álcool? Não tem condições, nem de droga, nem de cocaína, nem de nada. Por isso Paulo está advertindo a igreja. Cuidado para não exagerar no vinho, porque vai exagerar, vai perder o controle espiritual e vai dar escândalo. Aí pronto. É o que nós às vezes ouvimos por aí. E glória a Deus que é só às vezes. Né? Não vos embriagueis com vinho na qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Um homem cheio do Espírito prega, fala, testemunha. Hein? São pessoas agradáveis você estar junto com ele. É. Gente boa, perdoa, é amoroso. Hein? Exorta, claro, tem Bíblia na mão, tem Bíblia aqui, ó, arquivada na mente. Né? É que o Espírito Santo vai lá e pega o versículo e usa a nosso favor. Quando chega no versículo 19, nós vamos encontrar o que? Falando entre vós com salmos e entoando, louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Ao invés de estar com a mente vazia, procurando coisa, nós que vivemos como crente, tá? E quanto mais nós vivemos como crente, como diz o texto, a forma correta de caminhar diante de Deus, a forma certa de caminhar diante de Deus, quanto mais nós fizermos isso, mais alegria nós vamos sentindo, mais vontade de expressar a bênção espiritual da busca de santidade vai nos preencher o coração. E aí ele diz assim, quando você tiver sentido isso, então você louva a Deus. Cante, fale entre vós com salmos. Falar entre nós com salmos. Salmos vem da palavra saltério, que é lá do Antigo Testamento. Né? Aonde o que? Vamos cantar. Viu? Vamos cantar louvores a Deus, expressando a realidade da nossa salvação, a alegria da salvação, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Hein? A nossa vida é isso, meus irmãos, é andar aí no mundo vivendo como crente. Quando nos reunimos é para cantar, é para conversar das coisas de Deus, das bênçãos que Deus nos deu, não é mesmo? É por isso que existe o templo, onde a igreja se reúne. Isso, agora na pandemia, nós estamos tendo uma pausa aí. Né? É uma pausa que é até boa para saber quem é quem, né? Que tinha aquele que já não ia muito no culto, que aí também não vem na live, né? Às vezes chegava atrasado no culto, chega atrasado na live. É aquela coisa, vai vivendo a vida light, porque não tem compromisso com nada, né? Mas cuidado, meu irmão, as coisas de Deus são extremamente sérias. Não brinque com ela não, Deus não brincou com você não. Olha para aquela cruz lá e vê se Deus brincou com a gente. Vê se Deus não nos levou a sério. E agora nós estamos aí achando que podemos levar Deus na brincadeira? Levar a igreja na brincadeira? Levar a vida de crente na brincadeira? Podemos não. É o que a Bíblia deixa bem claro para nós. É a expressão da alma profundamente feliz na caminhada cristã. Louvar a Deus. Por isso, meus irmãos, o crente tem motivo de louvar a Deus. Por isso, meus irmãos, que todo hino que se canta a Deus tem que ter origem na Bíblia. Tem que ter origem na vida de uma pessoa que se santifica. Aí sim o Senhor Deus vai iluminar através da palavra, através da conduta, através da oração respondida, através das bênçãos de viver constantemente com Ele. Sempre, meus irmãos, a alma que tem contato com Deus vai pegar a vida do Davi. Era um homem que andava na presença de Deus, homem segundo o coração de Deus. O que acontecia? Imediatamente surgia a expressão de gratidão, a expressão de louvor diante do nosso Deus, né? Porque quando chega no versículo 20, ele diz aqui, ó, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, dando sempre graças a Deus. Você sabe o que é dar graças? Em tudo dai graças, é o que a palavra nos ensina, né? Em tudo dai graça, essa é a vontade de Deus. Por quê? O que é em tudo dar graças? Em tudo dai graça, meus irmãos, é uma exigência divina, é um conselho divino, é uma orientação bíblica através do Espírito Santo. Sabem para quê? Por quê?
É porque, meus irmãos, nós agradecemos a Deus por aquilo que nós não merecemos. Nós não merecemos as vitórias, Ele nos deu a vitória. Nós não merecíamos nem ser salvos, fomos salvos. E Ele nos conduz. Então nós temos muito motivo de dar graças a nosso Deus. Sim, meus irmãos, em nosso Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que proporcionou essa possibilidade de não só adentrarmos ao céu, mas de vivermos aqui na terra. É necessário que eu vá e que o Pai envie o outro consolador, que o Pai envie outro ajudador, né? Consolador e ajudador no grego é ajudador, aquele que vem para ajudar a fazer aquilo que Ele tinha ensinado, para ajudar a cumprir aquilo que Ele nos ensinou aqui na Bíblia, aqui na terra. Sim, meu irmão, Jesus Cristo deixou um padrão de conduta, meus irmãos, que não era na brincadeira, não é para ser levado com negligência, não é para ser levado, meus irmãos, de qualquer maneira, não é. Se você está pensando que pode levar, não vai, não dá, não é assim. Reflita sobre isso, tá? Faça uma autoinspeção para você, retrospecção interna, olha lá para dentro, vê como é que está indo as coisas. Não, hoje à noite eu vou pregar sobre isso, examinai-vos a vós mesmos, não uma continuidade no raciocínio, tá? Examinai-vos a vós mesmos, é o que Paulo vai dizer aos Coríntios, viu? Sim, meu irmão, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o instrumento usado por Deus para a nossa salvação. Quando Deus quis salvar o homem, que diz João 3,16? Ele deu o Filho dele, porque Deus amou o mundo, foi Ele que quis salvar o homem. Jesus Cristo se ofereceu para morrer aqui, se ofereceu para viver aqui, deu a sua vida, né? Nós aprendemos isso na cruz. Ele deu, Pai, eu entrego o meu espírito. Ele não diz, Pai, toma, ou o Pai fala, me dá, não. Ninguém a toma de mim, eu a dou. E posso reaver quando eu quiser, que isso meu Pai me deu. Nós vamos encontrar isso. Meus irmãos, quando chegamos no versículo 21, Paulo vai dizer que todas essas coisas só vai ser possível na comunidade cristã. Todas essas coisas só vão ser possíveis dentro da igreja. Todas essas coisas só vão ser possíveis entre nós, com um princípio básico. É o do versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. O que quer dizer isso? Quer dizer uma coisa muito simples. Estar disposto a ser menor. Difícil, né, meu irmão? Estar disposto no coração a não querer ser maior que o outro. Em ser menor. Jesus Cristo foi quem? Foi menor ou foi maior? E disse o quê? Maior é quem serve do que aquele que é servido. Não é verdade? Estão lembrados o que ele fez? Quando ele pegou a toalha para enxugar o pé dos discípulos, ele ensinou uma lição preciosa. A bacia estava lá, a toalha estava ali. Todo mundo entrou, olharam para a mesa, olharam para a toalha. Ninguém ousou passar a mão naquilo lá e lavar o pé um do outro. Não, mas Jesus vai e faz isso. Quando Jesus vai lá e faz isso, eles ficaram com a cara desse tamanho assim, ó. Porque eles ficaram sem jeito. Até ponto que o Pedro disse assim, não, Jesus falou assim, Pedro, se eu não fizer isso, você não tem parte comigo. Não tem mesmo, Pedro, porque você vai continuar orgulhoso, arrogante. Aí tu não tem parte comigo, Pedro. É necessário que eu faça isso, e você aceite isso com humildade e faça isso. Fazeis vós de igual modo, assim como eu vos fiz. Jesus não mandou ninguém pegar a toalha e sair com bacia limpando o pé um do outro, não. Mas que tivesse no coração um espírito de humildade, de considerar o outro superior, o outro maior do que ele. Fazer tudo dessa forma. Paulo vai ensinar-nos isso lá nas suas cartas, que nós sejamos assim. Vamos ajudar o outro a ser grande, vamos ajudar o outro a ser bem sucedido, vamos ajudar o outro a ser isso, porque foi assim que Jesus Cristo viveu aqui entre nós, o Senhor dos senhores, o Deus Todo-Poderoso. Quem olhou para ele, o que diz Isaías 53? Olhamos-nos para ele e beleza vimos nele e desprezamos ele. Ele se tornou menor, se tornou tão menor, sabe o que aconteceu? Olharam para ele e desprezaram. E quem era ele? Hein? O que João Batista fala para os seus discípulos? É necessário que ele cresça e eu
Diminua, isso significa espírito, o quê? Espírito de humildade, se sujeitando. Aí sim você vai ter uma conduta ilibada diante do Pai. É quando você começa a se despojar, é quando nós começamos a tirar de diante de nós a arrogância, a prepotência, a presunção de achar que é alguma coisa. O que é que nós somos? Como disse certo escritor, Jesus Cristo veio aqui, entrou na lata de lixo, entrou no lixão, tirou um bocado do lixo daqui, limpou ele e se tornou ele importante. Agora sai um lixo por aí achando que é o quê? Está disposto a ser menor, sujeitando-vos uns aos outros. Não queira ser maior do que o outro, não. Amém, meus irmãos? Nós vamos concluir com um pensamento. Vamos concluir dizendo uma coisa muito simples. É que Deus em Cristo, sabem por que tudo isso, por que é exigido isso? Porque Paulo conduz essa conversa. Esse texto, ele diz isso, meus irmãos, para que Deus em Cristo seja glorificado em nossas vidas. Isso. O objetivo do andar dos crentes é glorificar a Deus em Cristo. Isso mesmo, assim como Cristo glorificou o Pai, Jesus Cristo agora a igreja agora glorifica a Cristo. Glorifica a Deus em Cristo. Isso! Que bênção, hein? Graça e misericórdia da parte dele. Sempre foi e vai ser assim. Esse é o objetivo da nossa santificação. Glorificar a Deus em Cristo Jesus. Em Cristo porque Ele nos salvou. Em Cristo porque nos deu exemplo de conduta. Em Deus Pai porque nos ama acima de tudo. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Que Deus nos proteja para andarmos conforme a sua palavra, seriedade. E não vamos fazer aquilo que diz Hebreus, lá no capítulo 2, versículo 1, 2 e 3, por ali ele vai falar. Não sejas negligentes. Como poderemos nós escapar de tão grande salvação? Hein? Não devemos ser negligentes. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe e nos fortaleça cada vez mais. Nós temos aqui pedido de oração, tá? Pedido de oração para o Fernando. Fernando, que nós estamos falando aqui, que tem 2 Fernando que pegou Covid. Um era o patrão do Paulo, esposo da nossa, já falecida esposo da nossa irmã Fátima. Tá? Ele está internado com Covid. E também o Fernando lá de Itajaí, que também está já se recuperando, graças a Deus. E para aquelas pessoas que realmente necessitam, nesse momento de oração, vamos orar a Deus. E nós vamos encerrar então esse momento de culto com oração. Oremos, irmãos. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos imensamente pela tua palavra. Clamamos a tua sabedoria para a nossa caminhada cristã. Que tu venha nos fortalecer, nos orientar e nos termos, ó Deus, diante da tua santa presença em busca de santidade. Fortaleça-nos, ó Deus, e que o Espírito venha nos convencer, nos disciplinar, nos exortar e nos iluminar através da tua palavra, e que possamos ter vida de oração, uma vida, Senhor Deus, de busca sincera e profunda de nosso coração diante de ti, para que sejamos, ó Deus, testemunha real de Jesus Cristo diante do povo, diante do mundo. Que sejamos a evidência desse evangelho que pregamos. Perdoa-nos, ó Deus, o pecado cada vez mais. Esteja abençoando o Fernando, ó Deus. Esteja abençoando o Fernando que está internado com Covid, está entubado. Pedimos a tua bênção para ele, Senhor Deus, o Fernando, o patrão do Paulo, e também, ó Deus, para o Fernando da Igreja Presbiteriana de Itajaí, membro da igreja. Pedimos que tu esteja com eles, abençoando, fortificando, restaurando-lhes a saúde. É o que nós te pedimos em Cristo, teu Filho amado, agora e para todo sempre. Amém. Amém. Meus irmãos, agora nós temos... O Xande pediu uma oração pelo Alain, é amigo dele de serviço. A dona Miriam pediu por ela e pelo seu Ferreira. Oração pelo Alain. Alain. É amigo do Xande de serviço. Tá. Orar pelo Alain. Pela Miriam e pelo seu Ferreira. Pela Miriam. Seu Ferreira. E Ferreira. E pelo Serginho, irmão do Rony.
Ah, tá. Orar pelo Sérgio. Outro aqui, irmão do Raoni. O Alan tá com Covid. Alan Covid. Muito bem, meus irmãos. Então, os irmãos ouviram aí a oração pelo Alan. Vamos orar por ele, tá? E pelo Sérgio também, que é o irmão do nosso irmão Raoni. Tá? Que é genro do Idoberto. Não, é irmão do Raoni. Então, o Raoni é genro do Idoberto. O irmão dele, que é o Sérgio. Vamos orar então, tá, meus irmãos? Não deixe de orar. Hoje é dia de estarmos junto com o nosso Deus. E não esquecer da eleição. Pode entrar lá no grupo da igreja, que vai estar lá o link. E você ali vai saber o que está acontecendo. Votar primeiramente para a permanência ou não do reverendo Edmar. E depois, então, a eleição para presbítero. Deus abençoe a todos vocês. Até a noite, se Deus quiser.